Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. Eu sou o Igor Roque e hoje a gente vai falar sobre performance e marca. Né? Como que eu consigo, o quanto uma marca forte pode fazer com que minhas campanhas de performance tenham uma melhor performance. E muitas dessas empresas e marcas, elas começam ainda com um pequeno investimento. Então, nossa abordagem aqui é a gente falar sobre como que eu construo marca no digital, como que eu faço minhas campanhas performarem melhor e como que eu começo tudo isso com pouco dinheiro. Então, estamos aqui para revelar esses mistérios do crescimento de marca e do investimento no digital, ainda com pouca verba. A gente sabe que existem marcas grandes, marcas fortes, que têm um budget grande para fazer performance. E muitas vezes não é por conta do budget, é porque essas marcas já são marcas fortes e por isso as campanhas performam melhor. Então a gente trouxe aqui o André, que é o CEO, posso dizer assim? CEO da Fox Digital? Pode É colocar o CEO da assim. Fox Digital, né? Ele está aqui mais uma vez, então seja muito bem-vindo, André Silva. Já é o nosso terceiro, talvez, podcast, quarto, sei lá. Perdi a conta já, cara. Você virou sócio. Terceiro ou quarto já, de temas diferentes. Hoje vamos abrir literalmente a caixa preta, né, para falar sobre esse assunto. Mas é sempre um prazer estar aqui, cara. Eu acho que a gente, cada dia que passa, a gente vai tendo novas experiências. A gente tem muita coisa para dividir, né, com a comunidade do e-commerce. Então acho que esse tema aqui vai ser bem bacana. Vamos explorar bastante, né? Vamos abrir literalmente a caixa preta. Legal, cara. Eu gosto de quando você vem aqui, porque a gente traz uma perspectiva diferente, né? Muitos dos nossos membros da comunidade, a galera que assiste a gente, alguns, principalmente os membros, eles são marcas que têm um budget estruturado, são uma pequena unidade de negócio dentro de uma marca gigantesca, né? Então, a maioria dos nossos membros são caras que estão à frente de marcas conhecidas. Mas existe uma outra parte da comunidade que é grande também, que são marcas extremamente conhecidas, mas com a unidade de negócio ainda é um pouco discreta, tem pouco dinheiro para fazer performance e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. O quanto você já atendeu marcas que são extremamente relevantes, quando você bate o olho e fala, cara, o cara tem 50, 60 lojas no shopping e, cara, colocou 20 mil reais aqui de investimento em performance, ou seja, o que ele paga de aluguel em uma loja é muito mais do que ele está imaginando investir na performance do e-commerce. Então, primeiro, se você já atendeu lojas assim, se é uma vivência, uma experiência sua, e quando você se depara com esse tipo de cenário, o que você faz e por onde você começa a estruturar esse planejamento de mídia? Cara, sim, a gente já atendeu muitas marcas, né, nesse perfil, como você acabou de descrever. Por exemplo, a gente pega marcas que, como você falou, tem 30, 40, às vezes até 50 lojas físicas e o e-commerce ainda está engatinhando, né? Ainda fatura seus 200, 300 mil, ainda está bem no comecinho. Então é um desafio a gente crescer isso, porque assim, é o que você falou, você tá andando no shopping, para você aquela marca ela é super conhecida, mas no digital eles ainda não têm talvez essa relevância.
Cara, qual que é assim, o desafio quando você pega um projeto como esse? Eu gosto de encarar, por quando a gente tem essa verba um pouco reduzida, eu gosto de juntar um pouco as coisas, porque assim, quando você tem bastante dinheiro, quando você tem bastante verba, você consegue trabalhar um branding separado de performance de uma maneira apartada, onde você vai ter mesmo estratégias totalmente diferentes, indicadores totalmente diferentes, mas quando você tem um orçamento reduzido, você obrigatoriamente tem que trabalhar de uma maneira conjunta. Então, como que a gente faz, né? Esse é o grande desafio. Como é que a gente sai do zero ou como é que a gente começa a escalar isso? Cara, trabalhando literalmente, né? Eu gosto de trabalhar dessa maneira, mas literalmente funil de vendas. Uhum. E aí você vai inserir um braço de branding ali. Só que aí a gente vai ter que listar um a um quais etapas do funil, quais os canais, o que que nós vamos fazer em relação a essa parte de branding, quais serão as ações, quais serão os conteúdos. Porque assim, fazer o branding, a gente pode fazer o branding tanto no offline e depois veicular no online. Tem muitas ações que dá para fazer, mas com orçamento reduzido, você tem que fazer uma coisa só. Aham. Então, assim, o que que a gente pode fazer? Aí começa daí o planejamento, né? A partir daí a gente vai começar a desenhar as ações e o principal de tudo, cara, é que eu sinto falta, às vezes, quando chegam alguns clientes pra gente, tem que ter meta. Inclusive em branding, em Uhum. ações, né? Ações Uhum. de marca, tem que ter branding. Você tem que ter os indicadores, saber se você está crescendo, qual que é a sua relevância no mercado. Porque senão você fica sem o norte. Isso Uhum. é muito importante. Eu vejo nessa questão de branding, é interessante você levantar essa bola, porque, é, enfim, é muito da minha área de conhecimento, né? Foi onde eu me especializei, foi o que eu fiz por mais tempo. E essa questão de branding, ela, hoje em dia, a gente olha, tenta trazer ela muito pro olhar de performance, né? Então, cara, tem indicadores e tudo mais. Mas existe uma faceta do branding que ela tá ligada à pesquisa. Ou seja, Sim. cara, eu preciso saber quanto de conhecimento a minha marca tá para um público específico. Eu preciso saber o quanto essa marca me considera. Eu preciso saber o quanto essa marca me prioriza, né? O quanto as pessoas estão fiéis a ela. E eu vejo que muitas pessoas, cara, são raras as empresas pequenas, com certeza quase nenhuma, por conta do custo que é de pesquisa, mas das empresas médias às grandes, cara, praticamente ninguém faz pesquisa. Se investe muito pouco em pesquisa Sim. para ter esse norte. E aí eu vejo que a gente acaba indo muito para os indicadores digitais, né? Ou seja, a quantidade de seguidor, quantidade de impressão. Como que você hoje, dentro da limitação daquilo que você consegue enxergar, né? Tirando ali esse olhar de pesquisa, mas quais são os indicadores que você olha hoje para saber que uma campanha tem atingido essa frente de branding e não só olhar ali pro fim da linha o quanto de venda foi feito? Cara, existem alguns indicadores quando a gente não tem a estrutura que a gente gostaria, vamos colocar Aham. assim. Principalmente em avaliações, né? O pós-venda, na verdade. Uhum. Porque assim, atrair para o topo seria, entre aspas, o caminho mais fácil. Você atrair o cara para sua marca, né? Para Uhum. você se tornar relevante para ele. Mas sabe aquela jornada do marketing que a gente aprendia na faculdade, né? Que o nosso objetivo é a gente ter um advogado da marca. Uhum. Eu acho que esse seria o nosso suprassumo, vamos colocar assim, né? O nosso ideal. Uhum. Quando a gente consegue ter esse tipo de indicadores, de relatos. Então, por exemplo, o que você falou, vamos trabalhar o branding. Então, eu vou gerar um conteúdo, por exemplo, um conteúdo educativo, depois eu vou gerar um conteúdo de engajamento, enfim, a gente vai trabalhar toda essa estratégia. Pô, mas eu ganhei seguidores, então significa que eu estou aumentando já? Um dos indicadores você está aumentando. Uhum. Mas como eu vou saber, né, se isso está me trazendo retorno de fato e está me trazendo relevância? Uhum. Primeiro, questões de recompra, muito importante também, né, e que acaba refletindo no faturamento, mas assim, é uma questão de se o cara gostou do seu produto, o cara gostou da sua experiência da experiência de compra que você ofereceu, ele Uhum. vai voltar.
essa parte de pós-venda, se o cara teve algum problema e foi resolvido. Então, ferramentas que você pode agregar no seu e-commerce para uma avaliação ou então até mesmo um atendimento pessoal, né? A pessoa ligar para a pessoa. Então, assim, são indicadores, são fatores que são importantes para a gente entender se você está fazendo um bom trabalho de marca ou não. Eu acho que quando você tem um orçamento reduzido, a gente não consegue também ter muitas coisas mirabolantes, Sim. mas o básico a gente tem que fazer. Sim. Assim, pensando num orçamento reduzido, o que você imagina a distribuição de canais mesmo? Você faz uma análise com base em segmento, o que você olha para definir, cara, tanto de dinheiro vai para esse tipo de campanha nesse canal, tanto de dinheiro vai para esse tipo de campanha naquele canal, porque eu ouvi recentemente um cara, ele falou assim, cara, no começo tudo é um. E eu falei, cara, como assim no começo tudo é um? No começo tudo é um, cara. Em qual canal eu vou investir? Escolhe um. Qual a rede social que você vai produzir mais conteúdo? Cara, escolhe uma, né? Porque no começo você tem pouco recurso, então no começo tudo é um, né? Mas assim, pensando nessa diversidade, não tanta porque tem pouco investimento, mas como que você faz essa análise de quais canais prioritariamente cada marca vai estar? Cara, primeiro de tudo, o segmento, é o que você falou. Hoje, vamos pensar, vamos colocar alguns exemplos aqui. Se a gente está falando de moda, e a gente pode até segmentar um pouquinho mais ainda. Se você está falando de uma moda feminina, por exemplo, um Pinterest é um canal muito interessante. Muito interessante. Hoje, até uma dica aí, pessoal. É uma plataforma que é um custo mais baixo para você investir e traz um retorno muito bom. Agora, não se enganem, porque não é simplesmente ir lá e colocar o criativo para rodar. A comunicação é diferente. Ali é uma plataforma, por exemplo, de inspiração. Você tem que trabalhar isso no seu consumidor. Então, ela é uma plataforma muito bacana para você trabalhar, levar, buscar um novo público caso você não trabalhe, ou então se você está começando, para você angariar ali o início do seu trabalho. Mas você precisa trabalhar o conteúdo que é diferente. Quando você está falando de uma moda masculina, é legal também o Pinterest. Só que, se eu não me engano, 60%, 70% do público é feminino. Então, assim, você pode trabalhar e você deve trabalhar também. Só que a comunicação vai ser diferente também. Então, depende muito. E aí você vai direcionar qual que é o seu orçamento ou a porcentagem do seu orçamento para esses canais. Eu fiz até um breve relato aqui. A gente tem alguns clientes, acho que eu tenho 2 clientes que são do segmento de cama, mesa e banho. E eu fui fazer um benchmarking com um dos maiores players do mercado. E assim, cara, você vê o número de seguidores, assim, cara, lá no alto, os criativos lindos. Se você entra nos criativos, não tem comentários, não tem compartilhamento, não tem nada. Você acha que isso é ruim? Não necessariamente, cara. Às vezes é o meio, o segmento. Então, isso, por exemplo, em Meta. Mas aí você olha pro Pinterest, cara, aquele segmento específico é muito bom. Então, assim, tem que... eu levo, né, como uma regra, primeiro, vamos olhar o segmento. Né? O que faz mais sentido? Uma plataforma que é visual, por exemplo, como Meta. A outra é visual, mas ela é uma plataforma de inspiração. Você vai trabalhar uma estratégia diferente. O TikTok é uma outra plataforma, o Google é uma outra plataforma. Então tem que entender qual que é o público, né? Não adianta simplesmente você chegar e falar, eu tenho dinheiro, vou colocar no canal X. Você tem que entender primeiro para quem você vai falar. Não, perfeito. Eu vejo que as plataformas hoje, elas têm muita similaridade na forma como apresentar, mas é o que você falou, cada usuário, aliás, só um parênteses aqui, né? Só tem 2 coisas que chamam seus clientes de usuário, que é o vendedor de droga e a rede social, né? Mas, qualquer semelhança é mera coincidência. E aí o usuário, ele se comporta diferente, mesmo estando dentro do mesmo formato. Então, vou dar um exemplo. TikTok vídeo curto, Reels vídeo curto, YouTube Shorts vídeo curto. Cara, são 3 dinâmicas diferentes de consumo do conteúdo, né?
Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. E aí você vai falar assim, olha, não sei se já aconteceu com você. É, hoje, o que que performa bem de criativo? Normalmente, né, que chega pra gente? Vídeos, certo? Uhum, Sejam uhum, vídeos curtos ou vídeo um pouquinho mais longo. O vídeo ele performa muito melhor. Dependendo do seu segmento, por exemplo, no Pinterest. É que eu tô usando o Pinterest porque foi o exemplo que eu trouxe, mas uhum. ele performa estático, muito melhor do que o vídeo. Porque não é esse o objetivo da plataforma. Sim. Então, assim, às vezes não há necessidade, porque as pessoas, né, elas, por exemplo, pô, vou começar a investir agora em branding no meu e-commerce. Então eu já vou contratar um videomaker, eu já vou contratar isso, eu vou fazer um ensaio assim, assado. Calma. Primeiro, monta o plano. Uhum, O que que você vai fazer? Pô, eu tenho R$ 20.000 para gastar em mídia paga. uhum, Desses 20 mil, eu vou colocar, sei lá, 30% para branding, por exemplo. uhum, É, o que que eu tenho? Qual que é o meu segmento? Meu segmento é de vestuário, por exemplo. Quais são os meus concorrentes? Já começa por aí. Quais são meus concorrentes? Deixa eu ver o que que esses caras estão fazendo. Pô, o meu público é um público mais jovem. Então vale a pena eu produzir um tipo de conteúdo onde eu vou veicular no TikTok. uhum. Vou levar esse cara para o meu site para ter a conversão lá. Enfim, então tem que ter esse mapa para você entender aonde você vai investir e qual será Uhum. esse conteúdo. Entendeu? Muitas vezes você fala assim, pô, eu queria fazer TikTok porque tá em alta. Mas de repente, se você faz um ensaio bem feito e joga no Pinterest, ele vira uma inspiração de look, por exemplo. Uhum. E aí entra um outro detalhe, Igor, que já é um pouquinho mais profundo. Quando você vai olhar, por exemplo, para uma moda feminina, a mulher, ela é muito mais sensível ao que ela está vendo ali. Então, se você faz um criativo com cores mais fortes, por exemplo, Uhum. ou então se você coloca uma peça de roupa que é um pouco mais, vamos colocar um pouco diferente, né? Uhum. Que não seria uma peça usual que você usaria na rua. Que você pode olhar e falar, meu, não acho estranho, mas a mulher gosta, porque aquilo ali traz ideias, tem uma série de coisas. Uhum. O homem não. O homem é meio o homem das cavernas. É tipo, o homem gostar, camiseta, comprar. É isso, Aham. entendeu? Então, é a mesma plataforma, é o mesmo tipo de criativo, mas a comunicação é diferente para o homem e para a mulher, é diferente de uma plataforma para outra. Então começa a entrar muita coisa. Só que aí, cara, se você fizer o mapa, o planejamento certinho, você consegue acertar, entendeu? Tem que ir com calma. É, eu vejo que as marcas, como tem muitas opções, tanto de veiculação quanto o inventário dessas. E aí, quando eu falo do inventário, é a quantidade de pessoas que estão lá podendo ver um criativo, né? O inventário é muito grande, porque as pessoas ficam horas, milhares de pessoas, horas, milhões de pessoas, horas, consumindo conteúdo. Ou seja, você colocar R$ 1.000, 100 mil reais, tem inventário para se imprimir, né? Sim, Diferente da busca, que às vezes por um termo você tem aquele limite de inventário da busca, não adianta pôr mais dinheiro que não vai imprimir para ninguém. Mas na rede social tem um inventário muito grande. Então eu vejo que as pessoas acabam se perdendo um pouco nessa estratégia de, cara, eu quero fazer tudo, né? Eu quero estar sim. no TikTok, eu quero estar no Instagram, eu quero estar no YouTube. Não, mas o YouTube é o vídeo longo, é o Shorts, é o. Como que vocês fazem para a marca não se perder nessa estratégia de abrir demais e de repente pulverizar tanto o investimento a ponto de acabar não tendo resultado em nada, né? Porque não consegue ter uma cobertura de investimento para aquele período. Como que vocês fazem a escolha, assim, cara? Testamos de tudo, mas, puta, esse daqui é o melhor. Como que é essa reciclagem de trocar de canal, de investir em novos canais? Olha, Qual é o foi uma, racional? foi uma ótima pergunta a sua. Você já deve ter passado por alguma situação onde o cliente fala assim, porra, a gente tá com um faturamento de X com um ROAS 10. Vamos colocar um ROAS 10, que é um ROAS bacana, ok. É, E aí, cara, ela fala assim, vamos escalar. Aí, qual que é a primeira ação que o analista, né, vai tomar? Provavelmente ele vai aumentar um pouquinho a verba, ele pode até trocar os criativos, vai manter a campanha e vai aumentar um pouquinho a verba. Às vezes aumenta o faturamento e cai um pouco o ROAS, e às vezes aumenta quase nada de faturamento e cai muito o ROAS. Uhum, Então, você tem que tomar aí, talvez, a decisão. Por exemplo, o que que eu vou fazer? Eu posso expandir esse canal
ou eu vou explorar um outro canal e tentar trazer mais público, tentar trazer, né, fazer algum outro tipo de ação. Aí depende um pouco do que a gente tem disponível, do que a marca manda pra gente. Mas eu gosto de explorar novos canais. Uhum. Só que quando a gente vai explorar novos canais, a gente precisa entender exatamente isso, essa questão de comunicação. Porque se eu sou uma marca que eu trabalho exclusivamente em Google e Meta, e aí, de repente, eu converso com um gestor, né, por parte do cliente, eu falo assim, vamos trabalhar o TikTok, faz sentido para vocês. Só que eu preciso do conteúdo. Uhum. Não adianta eu subir o conteúdo que eu tenho hoje, porque não vai funcionar. Uhum. No Pinterest é a mesma coisa, enfim, qualquer outra plataforma. Eu não tenho. E eu vou demorar para produzir. Porque vai mudar a coleção, não sei o que, vou demorar para produzir. Beleza. Então, vamos voltar pro canal que a gente já tá, mas vamos trabalhar outras etapas de funil. Uhum. Vamos trabalhar uma etapa de funil, vamos subir, né? Vamos focar um pouco mais aqui em topo e meio, vamos trazer mais gente, vamos melhorar um pouquinho a comunicação, mas ainda vai ser próximo do que a gente já tinha. Uhum. Então depende do que a gente vai ter disponível. Esse é o desafio quando a gente tem pouco dinheiro. Sim. A gente tem que dar uma rebolada, ele tem que sambar. Como que você vê essa relação da agência e marca, assim? Como que no dia a dia de vocês isso se comporta? Porque eu particularmente sou um cara que gosto muito dessa questão de combinar as coisas, né? Uhum. Eu não acho que nada você cria e tudo você combina. Você pega a fonte de inspiração de vários lados, de várias pessoas, e na junção disso sai algo novo, né? É como um chefe de cozinha que vai pegar vários ingredientes diferentes e cada um vai fazer um prato com uma identidade única. Eu acho que a criatividade é isso, né? Juntar coisas. Como que vocês fazem no dia a dia, você, a agência, com o cliente, com o head de e-commerce que está na marca, com a marca, às vezes, que é global, vindo com insights de fora, né, do que tem que fazer. Como que vocês fazem para sair uma estratégia única de tanta cabeça diferente, cara? Como que é isso no dia a dia? Cara, depende. Cara, Depende. você respirou fundo. E essa respiração funda me deu um olhar de desafio. Não, é porque De grande desafio. porque a gente tem que organizar as ideias. Porque, Sim. cara, é assim, quando vem uma marca, assim, ó, Igor, tem de vários tipos de clientes, vamos colocar assim. Tem cliente que é uma marca grande, mas que investe pouco no digital ainda. Uhum. E aí, mas assim, é uma marca muito tradicional de mercado. Tem cliente que não é uma marca tão grande, mas é um cliente que vem numa curva muito grande de ascensão e é um cliente que já é voltado para o digital. Então, o conteúdo já é bem direcionado. E aí tem várias, né? Tem um cliente que talvez ainda seja um pouco menor e está começando. Cara, é assim, quando a gente pega um cliente que, independente do tamanho, Uhum. mas é um cliente que tem esse viés de criatividade, a gente, entre aspas, a gente vai aconselhando e vai mostrando tendências, esse tipo de coisa, mas o conteúdo fica muito na mão do cliente. Uhum. E porque o cliente ele se sente seguro. Normalmente esse cliente ele já tem uma equipe interna de designers, por exemplo, ou de videomakers. Uhum. Então isso não é uma coisa que pra gente é um desafio. Uhum. É o desafio sim trazer a performance, né? Mas a Não é questão... desafio produzir o conteúdo, né? Exatamente. Agora, você pega uma marca que é tradicional, mas que no digital não tem essa tradição ainda, aí o que acontece? Muitas vezes eu gosto de assumir a bronca. Uhum. Porque aí eu vou direcionar, aí eu vou montar um plano, eu vou mostrar pra eles, assim. Eu sou muito prático, assim. Quando eu vou montar um plano, por exemplo, eu gosto muito de colocar ele muitas vezes escrito, muito mais do que apresentação. Por quê? Eu quero que todo mundo que veja aquele documento saiba o que eu tô falando, entendeu? Sim, um escopo mesmo, né? Literalmente. Igor, eu vou passar isso aqui pra você, mas todo mundo da sua equipe que pegar vai conseguir entender o que eu tô fazendo aqui. Uhum. Então, a gente monta todas as etapas do funil, a gente monta em cada etapa, cada conteúdo de cada canal Uhum. e com as métricas e o budget que a gente vai trabalhar. E aí o cliente aprova e aí a gente vai e segue. Porque muitas vezes o cliente
é diferente das lojas, cara. É Uhum. diferente de loja física, por exemplo. E eu já ouvi muito, cara, marca tradicional falando assim, eu não acredito no digital. Eu Sim. já vi muito. O cara tá investindo 20, 30, 40 mil, 50 mil reais por mês, o cara, ele fala, dono da marca, não acredito no digital. Aí você tem que ir lá e provar por A mais B que ele tem que acreditar. Então, assim, a gente vai e consegue né, reverter a situação. Mas é por isso que eu gosto de assumir a bronca, porque a gente já passou por várias situações, a gente já sabe quais são os caminhos a seguir. Uhum. Então, assim, eu acho que fica mais fácil, muitas vezes, a gente direcionar e o cliente aprovar e deixar na nossa mão que a gente resolve. Sim. Eu percebo isso dessa visão, é muito porque o cara que fala que não acredita no digital como resultado do varejo, ele tá olhando pro transacional, ou seja, tantas pessoas entraram, gastei X, vendi tanto. Aí a minha provocação é sempre, e se você olhar pro digital como uma estratégia de construção de marca, e não mais como uma estratégia de canal, ou seja, o digital constrói a marca, e aí o cara pode finalizar pelo e-commerce, mas ele pode ir na loja física. Quem foi que levou o cliente para a loja física? De repente, um criativo do e-commerce. Uhum. Só que isso tá fora do radar da marca. Isso nunca vai ser mostrado no resultado de venda lá da ponta, porque por N motivos, né? Não tá mensurando, não fez uma campanha específica para levar para a loja física. Mas eu só conheci aquela marca porque ela me imprimiu várias vezes e daí quando eu pensei no produto que ela vende, eu lembrei dela, porque o e-commerce, que eu não comprei pelo e-commerce, me imprimiu várias vezes aquilo. Então vou te dar um exemplo. Muitas coisas relacionadas a meu filho. Cara, marcas que ficam me batendo lá no online e eu não compro no digital, mas vou no shopping, cara, eu vou naquela loja X lá ver aquilo pra ele, ou seja, quem me conscientizou daquela marca, quem trouxe conhecimento e quem me fez ter preferência por ela, foi o digital. Mas não vai entrar, aquele faturamento específico não entra no resultado dele, né? E quando é o contrário, existe uma briga também, né? Porque Exato. aí a questão do código do vendedor da loja, aí tem que subir no e-commerce, aí é aquela briga que todo mundo já sabe. Sim. Mas é o que você falou, é uma narrativa que às vezes a gente tem que adotar com o dono da empresa, né? O Uhum. gestor do e-commerce, normalmente é o dono da empresa que tem essa resistência. Porque pra ele tem que ter faturamento, cara. Tem que ter Uhum. faturamento, então assim, às vezes o cara não tem tanta paciência, enfim, né? A gente tem que trabalhar isso no dia a dia quando, E ele acha o né? e-commerce, ele considera o e-commerce mais uma loja mesmo, Então, né? esse era o ponto que eu ia chegar. Porque eu ia falar assim, quando acontece isso com a gente, a primeira pergunta que eu faço é, beleza, eu toco o seu e-commerce, mas quanto fatura uma loja? Fatura X. O e-commerce fatura X dividido por 3, por exemplo, um terço da loja. Uhum. Cara, beleza. Eu vou fazer o e-commerce faturar igual a sua loja, e aí você vai ver a margem que você vai ter no e-commerce e você vai comparar com a sua loja. Uhum. Aí o cara começa, ele fala, opa, então quer dizer que dá para eu chegar num faturamento como esse? Então assim, dá. Só que aí a gente é que você sabe muito bem, cara. Aí começa a ter outro, pô, você tá crescendo o faturamento, mas e o estoque? O estoque é segregado, não é? Sim. Eu tenho profundidade de grade, puta, cara, aí vai. E aí começa. São problemas de marcas que estão crescendo. Isso daí, na verdade, são problemas bons, né? Quando a gente chega nisso, Sim, sim. significa que a gente Eu tá lembro que a gente crescendo. fez junto, inclusive com uma cliente sua, um podcast aqui que ela, não no online, né, mas Sim, no off, ela foi dividindo com a gente qual que eram os desafios ali com estoque, né, putz, o estoque unificado, o estoque do e-commerce era a soma de todas as lojas. Não, mas e se o cara tirou o terno da Arara e tá provando? Puta, isso tá no estoque do e-commerce, sim. então pode ser que eu tenha conflito, enfim. É aquele desafio gigante, né, mas eu acho que o mercado tem amadurecido bastante em relação a isso. Eu acho que cada vez mais o varejo, líderes de marca, donos de marca precisam se conscientizar que o digital ele é muito mais poderoso para construir marca até do que para gerar venda. Com Ou certeza. seja, ele constrói marca e gera venda, mas ele constrói marca e gera venda em outros canais que você não está mensurando. Então, às vezes, o desligado digital, pô, essa loja aí não tem margem, não fatura. O quanto isso vai impactar no resultado daquilo que você acha que está funcionando, né? O tempo e a atenção das pessoas está no digital, Sim. né? Então, pensar no digital como construção de marca também eu acho que até você
ser mais justo, né, com o poder daquele canal. Cara, dentro desse tema, até só pra complementar o que você falou, Igor, cara, eu acho que o tráfego pago, né, ele tá cada vez mais caro, independente do canal. Uhum. A gente tem canais mais em conta hoje, mas ele está cada vez mais caro. Uhum. E existe muita concorrência, né? Isso, na verdade, o mais caro é justamente por conta da concorrência. Então, se não trabalhar o branding, se você não trabalhar essa visão de marca, cara, vai ficar para trás. Você vai ficar investindo cada vez mais. Pô, você já imaginou uma marca que vai depender de 70, 80% do faturamento do site só do tráfego pago? Esse cara, para ele desmamar, demora, cara. Sim. Tem que começar a trabalhar a marca, entendeu? E aí que entra. Eu gosto de trabalhar, mesmo no branding, assim, eu gosto de colocar um funil. Eu gosto de trazer o cara, assim, por exemplo, através de um conteúdo onde a gente vai atrair a atenção dele, e aí depois a gente vai, tem a parte do engajamento, e aí lá no final ele vai falar, opa, essa marca aqui tem ações sociais, eu gostei. Aí você converteu o cara, Uhum. entendeu? Então, assim, não pode deixar de trabalhar o branding. Tem que trabalhar, porque se você depender só do tráfego pago, aí você tá ferrado, cara. Não, total. E assim, nessa questão do custo ser sempre maior, é algo que quanto mais o modelo é de leilão, quanto mais anunciante, o inventário é limitado, quanto mais anunciante eu tiver, mais caro fica, ponto final. E eu percebo que aqueles caras que investem muito em performance, no final das contas, a gente só tem 2 formas de gerar memória de marca no consumidor, que é repetição. Então o cara que tá comprando performance o tempo inteiro tá construindo memória de marca em cima de repetição. Ou um grande impacto emocional, que é brand. Exatamente. Né? Um criativo diferente, é uma campanha diferente, é um movimento diferente, é um posicionamento diferente. Pô, eu conheço essa marca, mas, cara, essa marca específica aqui fala mais comigo, né? É um grande impacto emocional. Se o cara for por repetição, que é a performance, cara, sempre vai ficar mais caro. Consequentemente, né? Então agora a gente tem, nesse período que a gente tá gravando esse episódio aqui, eleições que colocam o preço da mídia, porque é o mesmo inventário. Você que tá vendendo sapato tá concorrendo com o cara que quer ser vereador ou quer ser prefeito. Exatamente. E as bets. E as bets, exatamente. Que tem uma margem gigantesca e que estão colocando um caminhão de dinheiro, ou seja, também é o mesmo inventário. A partir daí, conforme você vai aumentando volume de investimento em campanha de política, bet, e aí o cara vendendo sapato lá no meio pra concorrer à atenção dessas pessoas, cara, é muito complicado. É complicado, mas é o que você falou, tem que ser essa questão da memória emocional, né? Vamos colocar assim, porra. Eu duvido que você não tá passando, por exemplo, na rua, você passou numa papelaria, você fala, porra, já tive aquele caderno com aquele palhaço lá. Ou então o fichário assim, o Stanley, ou fichário assim, assado, cara. Sim. Porra, são coisas que a marca fica ali, entendeu? O tênis, o X lá de skate. Então, isso que eu ia falar, a gente gravou aqui com o cara com o CEO da Kelme. Você lembra da Kelme? Pô, já tive vários, a laranjinha ali, ó, fluorescente. Não porra. e eu falei pra ele, cara, pô, sua marca tem um apelo emocional gigante, tá na história de todo mundo. A Kelme fez as pessoas irem de chuteira no shopping. Então, assim, cara, um grande impacto emocional, né? No final do dia, a Kelme tá lá com seus desafios de performar frente a Nike, Adidas e outras marcas? Tá, né? Porque no final são 2 pés e tem que vender chuteira. Alguém tem que vender chuteira. Mas ele tem uma construção de apelo emocional que, de repente, essas marcas não tiveram. Exatamente, exatamente. Você pode ver, eu acho que assim, ó, e aí é uma percepção também, tá, Igor? Eu acho que até dentro dessa linha, eu acho que tem se perdido um pouco desse negócio. Vou dar um exemplo. Quantas vezes, eu gosto muito de futebol e eu lembro que depois da Copa de 2002, teve aquele comercial da Nike que tinha lá o do Ronaldinho, da jaula, não sei o quê. Cara, você vê muitas pessoas ainda falam sobre aquilo lá. Hoje em dia, eu não vejo a molecada falando, putz, essa chuteira é de tal, não sei Total o quê. 90, cara. Então. Campanha da Total 90 absurda até hoje. Os caras estão até relançando a Total 90 por conta da percepção de marca que ficou com aquela galera. Exatamente. Eu acho que a culpa é por essa, vamos dizer assim, não priorização da criatividade se dá ao fato da performance
da gente olhar a performance só pelo número. Sim. Então, assim, a performance ela é maravilhosa. Você consegue medir tudo e fazer pequenos ajustes para ter uma alta performance. Mas eu não posso olhar para os números friamente. Ah, isso aqui deu mais impressão, isso aqui deu não sei o que lá, eu vou trocar isso por esse. Hoje em dia você põe, cara, tem inteligência artificial que os caras estão testando 200 criativos. Sim. Ou seja, você não tá gerando memória nenhuma. Como que você tá gerando memória com 300 criativos? Não se fala mais em campanha. Uma campanha completa, assim, Uma né? campanha, assim, que vai rolar 4 meses e a gente vai falar sobre isso. Hoje você olha até no mais no off, não tem mais Dia das Mães, não tem mais campanha Dia dos Pais. Não tem mais, cara. Não existe mais esses... Exatamente. A gente é tão nostálgico nessa questão da publicidade. Pô, a gente lembra na nossa época dos criativos que passavam na televisão. Sim, exatamente. A tartaruguinha da... Lembra? Fazendo as embaixadinhas Sim. e tal, colocando a latinha aqui. Cara, não existe mais isso. Por quê? É impressão, é ajuste, é microajuste. Então, sempre buscando alta performance sem construir memória. Eu acho que a gente vai ter que sair desse lado da performance fria para achar um caminho do meio. Porque aqui, de um lado, antes da performance, era o criativo e, cara, não consigo mensurar. Aqui a gente tá no mundo do, né? Aí foi pro outro extremo. Tipo assim, cara, aqui tudo é mensurável e só o que dá resultado permanece e tal. A gente vai ter que achar um brainformance. Vai ter que, de algum jeito, a gente vai ter que encaixar isso. Eu já tinha falado isso já com algumas pessoas, que eu falei, eu sempre uso esse exemplo da Nike, que falo, pô, muita vontade de, sei lá, produzir algum tipo de conteúdo dessa maneira para veicular nas redes sociais, e aí sim ter um negócio criativo e ainda conseguir saber. Sim. Mas ainda não consegui chegar nessa matemática. Mas você viu que a Nike lançou um comercial que foi um pouco polêmico. Foi um pouco polêmico assim, né? Entre aspas. Porque eles falam muito ali de performance. Uhum. Não sei se você chegou a ver. Não. Eles falam que as pessoas se preocupam com performance e para você ter o resultado, você tem que ser um pouco egoísta e tal. Sai um pouco do contexto que é hoje, né? A Sim. sociedade. Sim. Eles tiraram um pouco das pautas que vinham sendo faladas para poder Arriscaram falar. um pouquinho mais, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de jogar contra a maré, entendeu? Sim. Agora, não sei ainda quais são os resultados, Sim. mas eu acho que isso causa um impacto muito grande, porque pode ser que talvez não seja o que eles esperam, mas você pode ter certeza que vão falar no futuro polêmico daquele quando a Nike lançou Sim. contra o movimento que vinha se fazendo na época. Então, assim, eu acho que tem que ser um pouco mais ousado, não dá pra gente ficar muito, sabe? Mas eu acho que é aquilo, né? Como a performance, como o inventário de performance, o desejo das pessoas já existe, o cara acaba indo na fruta mais baixa, né? Cara, tem um Sim. pouco de dinheiro aqui, meu, joga no fundo do funil aí, joga a campanha pela minha marca, e aqui a gente vai conseguir bater o resultado e meio que a coisa vai acontecer. Mas e daqui 10 anos, as pessoas vão lembrar da Kelme? Exato. Eu tô lembrando da Kelme, Eu lembro também. né? Exato, só que Entendeu? se você não trabalhar de novo, né, Cara, daqui 10 anos... Exatamente. Então, assim, eu tenho aqui uma loja de, sei lá, de semi-joia, eu tenho uma loja de moda feminina. Cara, daqui 10 anos vão lembrar da tua marca? Daqui 10 anos, as consumidoras de hoje vão continuar comprando, continuar tendo motivos para comprar da tua marca? Então, Essa é o branding, exatamente. né? Então, Exatamente. branding é pensar num negócio de maneira mais longínqua, né? A gente falou, a última vez que eu vim aqui, a gente conversou e eu lembro de ter falado sobre uma marca de joias, não me lembro agora se era Louis Vuitton, mas que lançou um chocolate. Era tipo um creme de avelã. Aham. Eu acho que Cara, é Louis Vuitton. acho que foi a Louis Vuitton, É. Cara, pode até ser gostoso, mas o objetivo deles não é nem ser gostoso simplesmente, Não. cara. Ele tem um potinho ali com um negócio da Louis Vuitton, entendeu? Sim. A Então, marca tá mais exposta no dia a dia do cara, né? Exatamente, tem isso daí, sabe? Tudo bem, aí a gente já tá falando também de uma coisa que requer dinheiro, a gente já tá até Uhum. saindo um pouco da pauta inicial, Sim. mas requer um investimento, que tem muita coisa envolvida, mas dá pra fazer com pouco também. Dá. Eu acho que fazer com construir pouco. memória, cara, construir memória é algo simples. Sim, É só você, de fato, você querer, você trabalhar para que isso seja feito.
né? Então, tava até te falando em off de um evento que eu fiz numa outra empresa que eu trabalhava. E eu tenho certeza que todo mundo que tava naquele auditório, a gente fez um roteiro lá pra palestra e contou uma história e levou os avós pro palco e fez todo um show ali, uns 40 minutos pensado cada etapa. Eu tenho certeza que aquelas pessoas todas que estavam naquela sala lembram desse evento por conta dessa palestra. Então, quanto aquilo me custou? Nada. Sim. O palestrante veio sem gastar nada. Os avós dele, que foi a estratégia ali da palestra, vieram sem a gente gastar nada. A pessoa do TikTok que estava no palco veio sem a gente gastar nada. O evento já existia, mas a gente foi intencional na criação de memória. Exato. Então acho que vale um pouco disso, sabe? Nem sempre o head, o dono da marca, é intencional nessa criação de memória. Ou seja, pô, essa campanha aqui, cara, tá gerando um impacto positivo, tá gerando um puto engajamento no criativo. Pô, mas ela não converte nada, tira do ar. Cara, será que a discussão que tá sendo feita em cima desse criativo não é algo que vai ser positivo no futuro? Mesmo que ela não esteja vendendo nada no last click. Mas será que esse movimento que foi criado na marca não é algo interessante? Eu acho que essa, por exemplo, se você for olhar só pra performance, a campanha é uma que você desliga. Exatamente. Você tem razão. Entende? E eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu com um cliente meu. A gente subiu um conteúdo orgânico, né? E aí depois de um tempo a gente foi analisar o resultado dos Reels. Uhum. Era uma marca de vestuário, de moda. Quando eu fui ver, eu fui analisar esse caso, eu sei porque eu olhei pessoalmente. Quando eu olhei os comentários, Uhum. eu queria analisar o que as pessoas estavam falando. Cara, muitas vezes tem que fazer isso manualmente, tá? Não adianta querer botar, mas tem que entender ali se é... Vai entrando na vai lá e publicação, vê, né? não tenho inteligência artificial, não tenho ferramenta. Vai lá, você mesmo e olha. E o que as pessoas estavam comentando? Sobre o vendedor da loja, que fez que participou do Reels. Aham. Ah, porque fulano, parabéns, eu gosto muito desse cara, tal, não sei o que, esse cara é meu amigo, tal. Porra, qual que é o insight aí? Põe esse cara pra gravar Reels, entendeu? Aham. Põe ele como cara da marca. Aham. Faz uma brincadeira, uma série de vídeo com o vendedor. Exatamente, faz um negócio bacana, diferente, ou faz um negócio meio usando humor, ou então, né, sei lá, a gente teria que inventar. A gente também não sabe tudo, né? Se soubesse tudo, mas sabe, dá pra inventar. E aí, só que você não tá nem saindo do zero. Você conseguiu. Isso daí foi um Reels que não foi pago, foi um conteúdo gravado na loja, foi veiculado na rede social. Daí a gente tirou um insight de que, pô, dá pra fazer um conteúdo orgânico que as pessoas vão engajar. Uhum. Isso é um conteúdo de branding, de engajamento, por exemplo, Uhum. né? Para pessoas ali que já conhecem a marca, etc e tal. Mas por que não fazer algo parecido para atrair mais pessoas, ou enfim, Sim. né, fazer alguma coisa cômica que aí o algoritmo começa a entregar também para mais pessoas e aí por aí vai, cara. Uhum. Então assim, tem que usar a criatividade. Você não precisa, igual a gente falou, não precisa criar um chocolate com a sua marca para poder fazer o cara lembrar. Não, cara. Pega, faz uma análise básica ali, ó, olha os comentários, olha o que a galera tá falando da sua marca nas redes sociais, Sim. seja reclamação ou seja elogio, e dali você vai tirar insight para poder trabalhar em cima. Por isso que eu falo da questão da criatividade, né? As pessoas acham que vão estar numa sala pensando, cara, o que eu posso fazer de criativo aqui? E de repente a inspiração vem, putz, é isso. Cara, a inspiração vai vir se você ler todos os comentários das suas 50 últimas publicações. Exato. Ou seja, você vai imputar tanta informação que alguma hora você vai combinar fatores que você consumiu para você conseguir criar. O criar não é nunca do zero, né? Exatamente. É sempre do 1 mais 1 igual a 3, assim, né? Você gera uma combinação que cria uma parada mais exponencial. Cara, eu gosto de dizer que assim, ó, a criatividade, ela não é simplesmente se eu vou colocar o preto ou o vermelho aqui, ou então se o cara vai estar se mexendo ou não. Eu acho que a criatividade, ela começa primeiro, é o que você falou, ela não vem do zero. Primeiro, você tem que saber da onde veio para onde eu vou. Uhum. Então, assim, se eu tenho uma informação de que, no caso que eu dei de exemplo, que o vendedor X faz sucesso,
A partir daí eu vou usar a criatividade. A partir daí eu vou pensar no conteúdo. Não adianta, você não pode querer simplesmente falar assim, pô, eu quero um conteúdo que viralize. Porra, Qual que é? o cliente fala assim, eu quero um conteúdo que viralize. Não, você não precisa gravar, só me dá orientação. Eu falei, porra, se eu soubesse, eu já tava com viralizado no Brasil, cara. Não é assim que funciona, entendeu? Exatamente. Então, Eu acho que você cara, consegue aumentar a possibilidade, mas não consegue garantir. né? não dá pra saber, entendeu? É. Então, assim, pô, eu quero criar uma trend. Legal, eu também quero criar uma trend. Mas calma, vamos lá. Do que você faz, o que você tem aí de recurso, etc. Sim. Vamos ver o que dá pra fazer, Sim. entendeu? Com Aí as dancinhas foi assim. É. Tava tanta moda de dancinha que os caras estavam produzindo as músicas. Tipo, antes Para as dancinhas. antes das músicas lançar, já tinha uma dancinha pronta. E aí começou a ser uma coisa tosca. Porque se lançava uma música que não tinha nada a ver com dancinha, nem tinha dancinha pra ela, né? Então é isso, o cara, não, eu quero ser a próxima trend, eu quero fazer um meme. Como assim você quer fazer um meme? Pô, eu quero, sei lá, eu quero ser o top 1 e-commerce no Eu quero Brasil. ser o Whindersson. Porra, não é assim que funciona de uma hora pra outra, né, cara? Exatamente. Mas é isso, esse exemplo que você deu foi perfeito, cara. Hoje em dia, ou um tempo atrás, as músicas eram criadas para as dancinhas, para viralizar, né? Exatamente. Mas De faz novo, é o parte. olhar de performance, a performance querendo moldar a criatividade, né? E na verdade é o contrário. A criatividade ela precisa ser o potencializador da performance. E não o Exatamente. contrário, né? Ah, a dancinha viraliza, então produz a música que tem dança. Não, cara, você tá olhando a performance primeiro e a criatividade depois, né? A criatividade como um fruto da performance. E não, ao contrário. A criatividade que vai potencializar a performance, né? Exatamente. Eu acho que nesse exemplo que você deu, por exemplo, da dancinha ou da música, né, na verdade, o que a gente pode tirar, o que eu acho que é muito importante a gente entender, primeiro de tudo, Igor, é a maneira de se pensar, é construir uma linha de raciocínio. Então, assim, vamos criar uma música. Beleza, você não vai criar uma música para a dancinha, mas o que você vai fazer? Você vai pegar quais as músicas que estão viralizando? É o funk? É o funk que tem um linguajar mais pesado? É um funk que é mais. Beleza, então eu já sei aqui. Ah, é o tipo de batida assim, assado. Beleza, então aqui eu agora já sei da onde eu vou partir. Exatamente. Em cima desses ingredientes aqui eu posso aumentar a minha chance. Não adianta também você querer criar falar assim, pô, não vou fazer pra dancinha. Aí o cara vai e me cria uma música, sabe, anos 60 que não vai viralizar hoje. Ou pode até viralizar também, né? Sim. Hoje nunca sabemos. Mas tem que ter uma linha de raciocínio. Isso é o mais importante que as pessoas têm que entender. Cara, a criatividade, ela é uma coisa que ela vem, mas existe uma linha de raciocínio, entendeu? Da onde eu vou, da onde eu tô partindo, pra onde eu vou. E isso serve pra criativo, que é o que a gente tá falando, mas também serve pra campanha, Sim. serve Pra estratégia, pra canal, pra pra tudo. Pra tudo. Pra produto. Pra produto, exatamente. Cara, qual é o meu público, qual é a dor desse público, etc e tal, assim, se você conseguir levar uma linha de raciocínio pra tudo dentro do e-commerce, aí você pelo menos tem um norte. Não é tudo que vai dar certo, porque se fosse assim todo mundo, né, seria bem sucedido. Sim. Mas é um ponto de partida, cara. Eu gosto da metáfora, assim, da comparação com o chefe de cozinha, porque o chefe de cozinha, ele não desconsidera ingrediente. Exatamente. Quando ele pensa uma receita, a primeira coisa que ele faz é, cara, vou usar essas coisas aqui. Existe uma lista de ingredientes e uma receita. A receita pode até mudar. Vou pôr um pouquinho mais de acidez aqui. Eu acho que, cara, um limãozinho a mais aqui vai dar um... Você pode até mudar a receita, mas, cara, o ingrediente é limão. Exato. Tipo, não dá pra colocar, sei lá, banana pra trazer acidez. Exato. Entendeu? A acidez não vem dessa fruta. E eu acho que às vezes a gente desconsidera um pouco esses ingredientes, assim. Não, vamos olhar a performance aqui, cara, no número e tal. Não, eu quero desse jeito. A gente tá falando em off aqui, né, de uns eu quero desse jeito. Mas, cara, como assim eu quero desse jeito? Tem que ter... Existe uma regra. Existem os ingredientes, né, dessa composição. Você pode fazer as coisas combinarem diferente. Mas sua lista de ingredientes, ela tem que ser essa. E nunca é uma verdade absoluta também. Porque, cara, é o que você acabou de explicar. Pô, eu vou fazer uma receita e eu vou colocar um pouco mais do ingrediente X. O prato final vai mudar? Não, não vai mudar. Mas ele vai ter um gostinho diferente. Pode ficar melhor, pode ficar pior. Mas Eu posso errar na acidez. pode errar, mas você pode acertar também. Exato. Só que, assim, é um teste.
Entendeu? Então, assim, pô, eu tô com um criativo aqui que eu já venho fazendo, tá dando certo. Agora eu quero fazer um novo tipo de criativo. Eu quero fazer uma nova comunicação. Cara, mantém esse aqui por um tempo que tá dando certo, vai fazendo até você achar aqui, ó. Sim. Aí você vai fazendo, aí você vai mudando, porque no fim das contas o produto é o mesmo, você só vai adicionando Essa um narrativa, ingrediente ou claro. outro, tal, não sei o quê. E aí vai desenvolvendo, né? Cara, esse papo poderia durar umas 3 horas, a gente ia ficar aqui falando de criatividade e tudo mais. Queria só que você desse o recado final aí, deixasse suas redes sociais, como que as pessoas conectam com você, caso elas queiram poder bater um papo contigo, tomar um café pra conhecer mais da Fox também. Claro. Quais são os caminhos aí? Cara, hoje acho que o meio mais fácil que todo mundo usa no Instagram, o nosso arroba é foxdigital.ag, né? Ali é a nossa página, tem acesso ao nosso site. Nosso escritório fica em Alphaville também, todo mundo super bem-vindo para tomar um café e quiser compartilhar ou se precisar de alguma coisa, vocês serão muito bem-vindos lá no escritório. E aí a gente bate um papo no pessoal, me conta o que vocês precisam, até se quiser compartilhar alguma história, né? É importante porque é sempre bom ouvir, Sim. né, coisas novas. E é isso, eu tô à disposição sempre No que... LinkedIn, André Silva. André Silva. Eu insisto, mano, eu pego muito no pé da galera do LinkedIn, assim. Cara, tem muito dinheiro no LinkedIn e as pessoas aproveitam muito pouco. Tem, cara, mas eu vou ser bem honesto com você, cara, eu preciso até, é que eu fico assim, ó, é o que eu tô te falando, cara, eu entro no projeto do cliente, aí eu fico, sabe, fissurado e às vezes eu esqueço Sim. do André Silva, Fox Digital no LinkedIn. Acho que é isso. É isso. Então é isso. Se você falou, tá falado. Não, tá falado. E é isso, cara. Então, pô, mais uma vez, muito obrigado por você vir aqui. É sempre muito bom bater esse papo contigo. E virão outros. Até o final do ano a gente tem muita água pra rolar aí. Se Deus quiser. E é isso, cara. Conta com a gente também no que precisar. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e sempre que vocês precisarem, estarei à disposição. Fechadíssimo. É isso, gente. Mais um episódio aqui do Caixa Preta no canal da Start Econ. Você que ainda não segue o canal, aperta aí se inscrever, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, leva esse conteúdo para mais pessoas. E eu tenho certeza que algum insight desse papo aqui você vai conseguir aproveitar para construir a sua nova estratégia de vendas. Tudo nasce de um insight. Então, que esse daqui seja mais um conteúdo e mais um insight para você. Você já sabe, toda semana a gente está aqui no canal, então até a próxima semana. Valeu e tchau! Valeu!